Olá, pessoal. Essa gravação faz parte da atividade assíncrona do dia 8 de abril de 2021, da disciplina Língua Portuguesa, do curso Técnico em Alimentos integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiros. Na aula de hoje, nós vamos apresentar de forma muito rápida, porque vocês receberam o material, né, em PDF, um material muito rico, com muitos detalhes sobre essa fase da literatura brasileira que foi conhecida como pré-modernismo. Então, esse período de nossa literatura, que se situou entre o final do século XIX e início do século XX, não se constitui necessariamente uma escola literária. Porque o que é que caracteriza uma escola literária? São tendências similares. Os escritores, as obras, elas seguem como um mesmo rito, né? Elas têm o mesmo comportamento, elas têm as mesmas características, abordam temas semelhantes, têm estilos similares. No pré-modernismo, isso não aconteceu. Nós temos uma fase, no final do século XIX, ao início do século XX, em que houve um sincretismo de tendências já vivenciadas em nossa literatura, como realismo, naturalismo, parnasianismo, e já anunciava aquilo que estava por vir no modernismo. Então, nós temos uma mistura, né, de tendências, o que não caracterizaria uma escola literária, mas um período de transição da nossa literatura. Mas é um período de transição muito rico, por isso merece esse destaque pelos autores. Então, certamente, vocês já devem, né, ter vivenciado nos módulos anteriores, nos 2 anos anteriores do ensino médio, as escolas, né, literárias brasileiras, né, quientismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Então, o pré-modernismo ele se situa exatamente, né, entre o realismo, né, o real naturalismo, parnasianismo, simbolismo e o modernismo. Não é uma escola literária, mas é um período tão rico de nossa literatura que merece esse destaque. Apesar das disparidades e não haver uma característica comum entre os escritores dessa época, a gente consegue perceber, né, algumas similaridades, especificamente duas similaridades que acabam por aproximar esses escritores. Vejam, cada um tinha seu estilo, cada um abordava, né, a realidade brasileira, cada um abordava em suas obras aspectos diferenciados, o que não constitui uma escola literária. No entanto, os estudiosos, ao olharem para esse período de nossa literatura, conseguem perceber duas similaridades. A primeira é o interesse pela realidade brasileira. Os escritores dessa época passaram a olhar para as questões sociais do nosso país, né? De forma muito personalizada. Por quê? Na escola literária que antecede esse período chamado de pré-modernismo, há um olhar muito universal para o homem. No pré-modernismo, se inicia o que vai se consolidar no modernismo, um olhar particularizado para a realidade brasileira. E uma outra característica muito importante dos escritores dessa época, o que vai ser reforçado mais à frente no modernismo, é essa busca por uma linguagem mais simples e coloquial, por um falar necessariamente brasileiro. E aí a gente vai apresentar aqui para vocês agora os principais escritores que se destacaram nesse período de transição. Nós temos o Euclides da Cunha, né, com a sua obra Os Sertões, em que ele narra o seu olhar social, antropológico, etnográfico a respeito de um fato histórico, né, muito importante
no Brasil, que foi a Guerra de Canudos. Então, nessa obra, Os Sertões, a Guerra de Canudos, ela é retratada com o olhar de quem a vivenciou, porque Euclides da Cunha foi enviado pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir esse evento que estava acontecendo no sertão da Bahia, onde cerca de 25 mil, né, brasileiros se aglutinaram no Arraial de Canudos, uma povoação chamada de Belo Monte, orientados, né, por uma figura religiosa chamada Antônio Conselheiro, e foram derrotados, né, pelo exército brasileiro após 4 tentativas do exército brasileiro. E a imprensa, à época, não pôde noticiar exatamente aquilo que estava acontecendo, quais eram as intenções, né, dos revoltosos de Canudos, o que fez com que 5 anos depois, né, desse evento, fosse publicado a obra Os Sertões, mostrando, né, o olhar de quem vivenciou, não o olhar do governo da época, que censurava a imprensa, evitando que as notícias de Canudos chegassem especificamente ao sul do país da forma como realmente aconteceram. Esse momento histórico é retratado no filme Guerra de Canudos, um filme de Sérgio Rezende, protagonizado aí pela Cláudia Abreu. Nós estamos vendo no cartaz do filme e que, inclusive, está disponível no YouTube. Lima Barreto é outro importante autor dessa época, tendo como principal característica de suas obras o olhar para os subúrbios do Rio de Janeiro, né? Denunciando e apresentando a vida das pessoas que moravam nas favelas e, sobretudo, nas suas obras, combatendo, e aí ele vem ser pioneiro nisso, no combate ao racismo no Brasil, né? Algo que a gente tem discutido muito recentemente, mas que Lima Barreto já apresentava, né, em suas obras essa discussão a respeito do homem negro suburbano lá no final do século XIX, começo do século XX. A obra de Lima Barreto, né, Policarpo Quaresma, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, também ganhou uma versão cinematográfica que está disponível no YouTube. Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, vale a pena conferir. Monteiro Lobato, essa figura importantíssima, né, na literatura brasileira, também está situado nesse período do pré-modernismo. Monteiro Lobato ele destacou-se não só, né, na literatura adulta, mas também na literatura infantil, na política, e foi um importante contador de histórias, né, e alguém que trouxe à tona questões sociais importantes no nosso Brasil. Ele era um desenvolvimentista, ele sonhava, né, com um Brasil evoluído moral e intelectualmente. E aí, nas suas obras, a gente tem a presença do Jeca Tatu, representando no imaginário do autor, né, o brasileiro pouco, né, desenvolvido, preguiçoso, ignorante, doente. Então, o Jeca Tatu vai apresentar esse olhar crítico de Monteiro Lobato para um Brasil que precisava, né, na visão do autor, se desenvolver, que precisava evoluir, se urbanizar. O Jeca Tatu é uma persona que, aos olhos de Monteiro Lobato, representa o brasileiro, né? O espírito acomodado, né? O espírito pouco desenvolvido do brasileiro. Essa é a crítica que Monteiro Lobato apresenta em suas obras, geralmente ambientadas em regiões, né, rurais, regiões muito
pobres do nosso país. Foi um importante escritor de literatura infantil, né, um dos pioneiros na América Latina, e aí a gente tem o destaque do Sítio do Pica-Pau Amarelo, internacionalmente famosa, né, essa obra, com adaptações para a televisão muito relevantes. E aí a gente tem essa figura que se contrapõe a tudo aquilo que a gente viu até agora, né? Augusto dos Anjos, um poeta. Alguns escritores situam Augusto dos Anjos como sendo um simbolista, porque ele tem muitas características do simbolismo, especialmente a sua angústia existencial. Mas, na realidade, ele não é simbolista, ele representa uma experiência única, não só na literatura brasileira, mas na literatura mundial, né? Justamente por ele unir, né, duas coisas muito antagônicas, que é a objetividade da matéria, o cientificismo, que era muito forte à época, trazido pelos ideais, né, do naturalismo, pelas tendências filosóficas e científicas que estavam em voga no final do século XIX, e a angústia, né, do sentido espiritual da existência humana. Ele acaba por unir, né, essas duas coisas que são tão antagônicas, que é a matéria, né, a questão do homem matéria e a questão do homem espírito. O seu vocabulário agressivo, com palavras antilíricas e antipoéticas, é algo que chama muito a atenção nas obras de Augusto dos Anjos. Aqui a gente tem o poema Versos Íntimos, um dos mais famosos dele, se encontra no material que está disponibilizado no Google Classroom. E aqui uma dica cultural para vocês. As obras de Augusto dos Anjos, os textos, você encontra eles todos, não é, ou a maioria deles, recitados pelo ator Otton Bastos. Está disponível nas plataformas digitais e você encontra de forma fatiada no YouTube. Muito obrigado pela atenção.